Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos falar de um dos super-heróis mais estranhos entre todos os defensores da lei criados na Era de Ouro dos quadrinhos. Nós vamos falar do Homem de Plástico. A história é a seguinte, e começa no ano de 1941, quando o ladrão Patrick E. O'Brien se envolve em um assalto a uma indústria química que acaba dando errado. No meio do assalto, a polícia aparece, ele é baleado e acaba caindo acidentalmente em um tanque de ácido. Mas em vez de morrer dissolvido pelo ácido como todo mundo, ele acaba ganhando o poder de dobrar seu corpo em qualquer forma imaginável. O Homem de Plástico foi criado por Jack Cole para a editora Quality Comics, que mais tarde foi comprada pela DC Comics. Ele apareceu pela primeira vez em 1941 como um criminoso arrependido e com seus poderes esquisitos e uma personalidade excêntrica, acabou inventando formas bizarras de combater o crime. Um pouco mais tarde, ele foi atualizado por Phil Foglio. Mas veja, na história original, depois de cair no tanque, Will O'Brien é resgatado por um grupo de monges e decide renunciar à sua vida de pequenos crimes, até em retribuição a eles. Quando uma pessoa normal cai num tanque de ácido, não há monge que consiga ajudar, pois o que sobra é nada. Mas aí, quando ele se dá conta de que escapou vivo e percebe a sua situação e a extensão de seus novos poderes, ele então decide lutar contra o crime e passa a ter uma identidade secreta como o Homem de Plástico, ou, como ficou conhecido no Brasil, como o Homem Borracha. O Homem Borracha pode esticar seu corpo em qualquer forma imaginável, por exemplo, uma bola ou um carro, etc. Mas quando a sua editora original, a Quality Comics, foi fechada em 1956, a DC Comics adquiriu muitos dos seus personagens e acabou colocando o Homem Borracha no universo DC e dando a ele uma série de curtíssima duração na década de 1960. Esse personagem chegou a ter uma série de animação própria que durou de 79 a 1981. E também acabou sendo um personagem que aparecia com alguma frequência nas histórias do Batman entre 2008 e 2011. Embora esse personagem nunca tenha sido um grande sucesso comercial, o Homem Borracha tinha em suas aventuras um certo tom humorístico que acabou sendo a marca registrada desse personagem. Depois de algum tempo, ele passou a ter a seu lado um fiel companheiro chamado Bolão, e também apareceu uma secretária atrapalhada chamada Sylvia. Nas suas aventuras, o Borracha sempre precisa se desdobrar para desvendar os mistérios e vencer as ameaças aos fracos e oprimidos. No Brasil, esse personagem era também conhecido pelo codinome O Goma, mas nunca chegou a ser um sucesso retumbante. Ele está nas memórias de quem o conheceu por conta das suas aventuras surreais, que foram publicadas por quase todas as grandes editoras nacionais, especialmente a Ebal, e que garantiam algumas risadas pelo completo absurdo das situações em que ele se metia. Mas o fato é que o Borracha foi um dos super-heróis mais engraçados e inventivos das histórias em quadrinhos. Veja, o nome Homem de Plástico surgiu simplesmente porque na época de seu surgimento havia uma fixação dos consumidores pelo plástico, que os anunciantes chamavam de material milagroso e que estava rapidamente entrando em dezenas de novos produtos domésticos. A ideia era chamar a atenção para um herói que podia se esticar em qualquer forma ou tamanho. Ele podia se enrolar como uma bola, descer rolando pela fachada de um arranha-céu e sair quicando rua abaixo. Ele também podia se transformar em um lençol gigante e sair voando, e era flexível de uma maneira que as balas acabavam ricocheteando nele. E ele podia se disfarçar de cadeira, de barco, de laço, de sacola de supermercado, de dirigível, de rede de pesca, enfim, de qualquer coisa que a mente fértil do seu criador pudesse imaginar. Embora a gente não consiga entender que utilidade teria isso numa aventura de um super-herói. Mas ele tinha. Mas espere, tem mais. O Borracha também podia mudar suas feições para se passar por qualquer pessoa, desde uma bela mulher até o próprio Adolf Hitler. Mas embora ele fosse aparentemente invulnerável o suficiente para suportar ser achatado por um rolo compressor, ele não conseguia resistir nem ao calor e nem ao frio, exatamente como o plástico. Mas ao ácido, ele resistiu. Outro aspecto interessante do Borracha era o seu uniforme, que era um dos mais horrorosos da época, mas que se tornou clássico a ponto de ser considerado quase como uma heresia o simples pensamento de alterar aquela roupinha ridícula. Ele usava um macacãozinho vermelho com decote em V,
fechado apenas por umas cordinhas cruzadas no peito. Também tinha um cintinho amarelo com listas pretas e uns óculos de natação com lentes escuras. A eterna luta do bem contra o mal raramente estava entre as preocupações desse herói. As aventuras do Homem-Borracha sempre serviam mais para mostrar um tipo de humor maluco, sempre com personagens estranhos, piadas pastelão e com contorções cada vez mais bizarras do personagem. Mas o Homem-Borracha é um personagem que, apesar de todo o contorcionismo de que é capaz, não conseguiu uma forma de esticar sua permanência no universo dos super-heróis. Dito isso, nos vemos no próximo episódio. Até lá!